Começamos, Roberta? Começamos. Boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Hoje estarei aqui juntamente com o Edson e com a Lia e vamos falar, né, de como abrir a sua empresa. E aí eu vou apresentar meu colega Edson e depois a gente está com um probleminha técnico aqui para a Lia acessar, mas com certeza ela estará conosco em minutos. Se você pudesse apresentar, Edson, e aí a gente retoma o conteúdo aqui que a gente vai avançar juntos. Maravilha. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa sala, né? E o meu nome é Edson de Souza, eu sou biólogo também, como a maioria de vocês que estão nos assistindo. Eu sou especialista em fungos comestíveis, né, em cogumelos comestíveis. Eu tenho uma empresa chamada Brasmicel, que produzimos micélio de cogumelo aí para os produtores de cogumelo. Sou conselheiro do Conselho Regional da Biologia aí também. Fui presidente da Câmara Setorial de Fungicultura do Estado de São Paulo, sou diretor técnico da ANPC, que é a Associação Nacional dos Produtores de Cogumelo. Sou orientador nos cursos da Embrapa em Brasília, lá, sobre fungicultura, né? Então, a nossa meta aqui é falar mais sobre a minha pessoa como empreendedor, né? Então, vamos deixar a Roberta dar início aí nos trabalhos e, a hora que for minha vez, você me fala. Opa, com certeza, e vai ser um enorme prazer. Lia, queria só passar para você aí fazer sua apresentação. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Ouvindo bem. Tá bom. Bom, eu me chamo Lia, sou analista de fiscalização do Conselho Regional de Biologia da Primeira Região. Eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do nosso trabalho no Conselho, especialmente em relação ao nosso trabalho com as empresas dentro do CRBio 01. Então, eu vou trazer aqui para vocês, dividir com vocês com a gente também, um pouquinho da questão da responsabilidade técnica em empresas. Muito bem, obrigada, Lia. A gente já vai retomar a nossa fala. Eu gostaria de aproveitar, né? Vocês devem estar vendo aí um link com a lista de presença aqui do Sebrae, e no final do nosso bate-papo nós vamos ter também uma pesquisa de satisfação. Então, eu agradeço aí, meu colega Tiago deve estar junto com vocês no chat. Então, por favor, não deixem de assinar, será um prazer. Bom, eu acabei não me apresentando, mas eu sou a Roberta Sodré. Eu também sou bióloga, mas, muita calma nessa hora, eu me formei há mais de 30 anos e acabei não exercendo atividade. Então, eu diria que eu não sou totalmente desconhecida das atividades, mas não exerço elas há muito tempo. E estou aqui em nome do Sebrae São Paulo para falar com vocês, contar um pouquinho, né, desses desafios de maneira geral, para quem quer tomar uma decisão. Estava conversando com o Edson agora nas oportunidades de transição de carreira, né? E ele vai ter a oportunidade de contar um pouquinho para vocês da trajetória dele, que é bastante interessante. E o que eu queria trazer aqui para a gente poder começar esse nosso bate-papo é a questão das oportunidades que você pode ter, né, como um profissional de notório saber.
Então, todas as atividades que são exercidas por profissionais que são que têm um conselho regional, né, a gente diz, eles não podem ser, por exemplo, microempreendedor individual, usando o seu notório saber. Então, a gente diria que, para quem está querendo a oportunidade de empreender em negócio próprio, você teria a possibilidade de ter uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, aí vai depender das suas atividades, dos seus interesses e de como você vai fazer a constituição desta empresa. Mas, antes da gente poder pensar um pouco nessa questão mais, vamos dizer, estratégica do negócio, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas questões. E uma delas é sobre a questão do comportamento empreendedor. Então, não sei se vocês já se notaram, né, se vocês são ou não empreendedores. 2% da população mundial nasce com comportamentos empreendedores para negócio próprio, e isso não quer dizer, puxa, Roberta, mas eu queria tanto, não me identifico. Então, o primeiro ponto é que você não necessariamente precisa ter eles natos, mas você deve saber quais são esses 10 comportamentos para poder ter um negócio próprio. E eles normalmente não, eles são divididos em 3 conjuntos de comportamento. Então, a gente já pode pensar que se você quer um negócio próprio, e ele pode ser desde de uma startup, por exemplo, que a gente fala que esteja ligado à base tecnológica, né? O Edson mesmo comentou agora essa questão de vocês estarem vinculados a alguma atividade das ciências da natureza e queiram desenvolver negócios, né? Que podem ser frutos do seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, e pode ser dentro da academia, junto com a academia, governo, também existem a tríplice hélice, que a gente diz, né, onde você tem iniciativa privada, o governo e a academia, para poder gerar negócios de impacto. Então, nesse caso, você pode ser empreendedor de negócio próprio, e aí tem um ecossistema bastante forte que pode acolher o seu negócio dentro das universidades, e que os recursos também hoje para esse tipo de negócio, eles são favoráveis. O próprio Sebrae, junto à FAPESP, tem algumas iniciativas hoje, como o PIP2, não sei quanto vocês conhecem sobre esse tipo de recurso, mas o Sebrae também apoia aí essa iniciativa. Então, para quem ainda não conhece, os negócios de base tecnológica, você pode estar junto a uma universidade e com uma demanda, por exemplo, de governo, e vocês também podem acolher ou ter um negócio como uma consultoria, uma prestação de serviço. Acho que a Lia vai falar um pouco mais sobre esse assunto, ou empreender como o Edson também, que vai contar a trajetória dele. Então, a gente pode pensar sobre o tipo de empresa, empreender de maneira geral. Eu posso intraempreender quando eu vou para uma carreira, por exemplo, dentro de uma empresa, ou trabalhando como um funcionário público, ou eu posso empreender em negócio próprio, pensando numa consultoria, pensando nessa questão que eu falei de empresas de base tecnológica, com todo esse apoio e respaldo, ou eu posso ter um outro negócio ligado àquela minha atividade de cunho intelectual. Mas, antes de qualquer coisa, retomar a questão dos comportamentos empreendedores, e eles são divididos nos conjuntos de realização, de planejamento e de poder. Então, aqui já vale a pena a gente trazer uma fala de uma cliente nossa, que é pesquisadora e que é bióloga e que tem bastante sucesso na sua empreitada, e ela fala, tem hora que eu tenho que tirar o jalequinho e pôr o terninho, tem hora que eu tenho que tirar o terninho e pôr o jalequinho. Então, o que a gente diz, né, nesse sentido, é que o trabalhar, o fazer, está ligado a um cunho intelectual, mas a gestão da empresa não vai diferir qual é o cunho dela. Então, a parte da administração, a parte jurídica, a parte do marketing, a parte financeira é algo que é inerente a todo e qualquer negócio próprio, e que a gente não pode deixar no segundo plano, porque às vezes a ideia pode ser ótima, mas se a execução financeira, a execução de marketing não for bacana, você não vai ter aqueles objetivos que você deseja. Então, a gente poderia dizer que uma decisão pessoal, né, quando a gente vai tomar essa decisão na vida, a gente pode pensar se eu vou empreender em negócio próprio ou empreender em empresas de terceiros. E o caminho que o Sebrae mais ajuda e orienta vocês é por este caminho de pensar em um negócio próprio.
E, nesse sentido, eu também pensaria, se eu, por exemplo, quero abrir alguma coisa, eu vou pensar, eu quero abrir sozinho ou eu gostaria de ter sócios? E nesse cunho de você poder pensar em ter uma sociedade, você precisa saber quais são as complementariedades que esta pessoa pode trazer para você. Porque normalmente a gente tem amigos que gostam das mesmas coisas que a gente, mas a gente não pode deixar de pensar que se todo mundo gosta de uma coisa, quem vai fazer o restante? Um exemplo, eu adoro desenvolver o meu trabalho, mas não gosto de finanças. E ninguém gostar de finanças, alguém vai ter que pegar esse boi pelas mãos, né? Então, é um pouco dessa questão da complementariedade, a gente buscar sócios que sejam complementares, mas que não necessariamente sejam iguais. E, nesse sentido, então, eu tomo uma decisão, vou ver se eu tenho sócios ou não, e é legal a gente pensar nos impeditivos de sócios. Isso quer dizer, um funcionário público não deve ter uma empresa, você, às vezes, está numa transição, entender bem a regra da sua transição, e aí você encontrar um modelo de negócios, que hoje a gente chama de Canvas, modelo de negócios, que é um pensamento estratégico que é desenvolvido por 9 blocos, depois se vocês puderem dar uma googada, e tem um vasto material hoje na internet falando sobre esse assunto, onde você pensa assim, a estratégia do seu negócio, o que você faz, para quem você faz, como você faz e o quanto custa. De maneira bem criativa, usando post-its, poucas palavras, mas que justifique ali a composição dos quadros. Depois de, então, pensar se eu quero ser empreendedor, buscar o caso de ter sócios, você desenvolve um modelo de negócios estratégico, aí sim a gente vai para aquele tão conhecido plano de negócios, que é um documento vivo e que vai fazer aí, depois de tudo isso validado, a hipótese de trazer algumas considerações em relação a questão de marketing, finanças, né? Capacidade produtiva e o tipo de empresa que vocês vão ter. E aí, nesse sentido, a gente também pode, depois de pensar nesse plano de negócios, e junto com o plano de negócios, entender o mercado que a gente vai se inserir. Lembrando que o mercado nada mais é do que os nossos clientes, para quem eu vou vender, né? Quem são os meus concorrentes, né? Não exatamente desenvolvendo o que eu desenvolvo, mas solucionando o problema que eu quero resolver, né? Então, existe uma máxima que todos nós somos pagos para resolver um problema. Então, não existe ninguém aqui que não vai resolver, não existe ninguém que faça um não problema. Então, no ponto de vista de você encontrar um problema no mundo real das pessoas, você vai buscar uma solução. Essa solução pode ser original, mas o problema ele pode estar sendo resolvido por alguma solução que não existe ou que não é parecida com a sua. E aí, nesse ponto, você também vai ter os fornecedores. Então, o mercado é cliente, concorrente, fornecedor. Então, fiz uma análise pessoal, vi as pessoas que querem trabalhar comigo, desenvolvo um modelo de negócios, validei o modelo de negócios, aí sim vou para as contas, que seria o plano. O plano tem que estar inserido no mercado e, por fim, a gente vai fazer uma análise de contexto macro cenário, né? Então, a gente tem que entender como é que está a política, né? A economia, a nossa sociedade e a tecnologia que vai ser desenvolvido esse negócio. Então, são alguns aspectos que eu convido vocês, para quem quer saber mais, se interessou, nós tem não só o telefone do Sebrae, que é para o Brasil todo, 0800 570 0800, se o Thiago puder colocar no chat, seria incrível, e o site do Sebrae, que tem inúmeros cursos para quem está querendo empreender e para quem já empreende. E depois até vou convidar o Edson a contar um pouco da experiência dele aí, que conhece um pouco do trabalho do Sebrae. O trabalho do Sebrae fora da capital, ele também trabalha com agronegócio. Enfim, a gente já trabalha tanto com indústria, comércio, serviço e o agronegócio, que a gente sabe o quanto é importante hoje para os negócios aqui no Brasil.
E aí, para a gente finalizar, eu queria só entrar um pouquinho mais nessa minha breve apresentação e falando um pouco de negócios. E aí, por favor, guardem as perguntas, porque a gente vai ter um momento em que a gente vai abrir aqui para perguntas, trazer os comportamentos, né? Então, a gente fala que realização, o conjunto de realização, os comportamentos é o quê? Busca de oportunidade e iniciativa. Então, pensem que a oportunidade ela é democrática, ela não vem com o nosso nome embaixo. Né? Então, quando a gente quer pensar em empreender, vamos pensar nos comportamentos de busca de oportunidade com iniciativa, senão nem sai correndo atrás. Um outro aspecto que é bem legal é a exigência de qualidade. E a qualidade, a gente sabe que tem um aspecto da qualidade do produto, do serviço, mas não é essa qualidade que é do comportamento empreendedor. É a capacidade que a gente tem de ser melhor amanhã do que a gente era hoje. Então, o quanto a gente exerce essa capacidade para demonstrar isso para o público que a gente atende com o nosso negócio. A outra questão também que as pessoas às vezes misturam bastante é correr risco com um comportamento empreendedor, que é correr risco calculado. Não comprometer seu patrimônio pessoal, resguardar as suas economias, entender o quanto você está disposto a poder colocar no negócio iniciando. E o comprometimento. Então, assim, sábado, 19h20, vocês estarem aqui conosco demonstra uma enorme capacidade de comprometimento, né? E ouvir as histórias bacanas que a gente vai trocar aqui junto ao Edson e a Lia para poder ajudar vocês a fazerem essas opções. E o último conjunto de realização é a persistência. Então, persistência tem gente que confunde com teimosia, que é aquela questão, vai dar certo que sou eu. Não, o objetivo está posto, você vai correr, você vai ser persistente, mas se não está dando certo de um jeito, vamos tentar outro jeito para o mesmo objetivo, né? Como diria Einstein, não adianta a gente tentar a mesma coisa para resolver um problema, a gente tem que tentar formas diferentes para atender ou resolver aquele problema. Aí a gente vai para os dois últimos conjuntos, né? Que seria o de planejamento, que, na minha opinião, foi o que me trouxe uma luz, que é o planejamento no sentido de estabelecer metas que são interessantes para o seu negócio, e aí monitorar, né, do dia de hoje até a meta ser cumprida, e a busca de informação, né? E aqui eu vou chover no molhado, mas é fatos e dados, quais são as fontes importantes, aonde que eu vou me organizar para poder buscar isso. E o último conjunto, não menos importante, é o conjunto de poder. Então, é a nossa capacidade, por exemplo, de persuasão, é a nossa capacidade de trabalhar em rede, né? Então, aqui a gente estamos em rede, né? E a questão de você pensar na autoconfiança também, porque muitas vezes, por crenças familiares, se você tem filhos, se você tem pais que são funcionários públicos, muito difícil que haja algum tipo de incentivo para que você seja um empreendedor de negócio próprio. Ou muitas vezes você é filho de pais empreendedores e talvez a crença seja que talvez você possa ser melhor, trabalhar melhor se você estivesse aí empreendendo. Então, é muito legal a gente ter essa independência e autoconfiança de ouvir as opiniões e tomar aquelas decisões que sejam necessárias para nós. E o Sebrae é uma dessas pessoas que podem ajudar vocês, né, na figura da empresa do Sebrae, mas o corpo técnico, ajudar vocês a pensarem. Então, fico aqui à disposição, coloco os meus colegas e vai ser um prazer aí não só ampliar a discussão, e eu já passo a palavra para os meus colegas, mas também trazer as dúvidas e, quem sabe, tomar um café comigo aqui na Rua Clélia 336, que é onde é o meu escritório, e o do Tiago, que está com vocês aí no chat. Dito tudo isso, eu aguardo aí depois vocês tirarem as dúvidas, a gente vai abrir para as respostas, e aí eu vou passar aqui, Edson, vou passar para a Lia, Ladies First, será que eu estou certa? E aí eu passo aqui a palavra para a Lia poder ampliar aí a sua apresentação e contar para a gente um pouquinho aí do trabalho que ela desenvolve. Lia, é com você. Obrigada, Roberta. Bom, com relação ao trabalho do Conselho em relação às empresas, né? Depois de tudo isso que a Roberta falou, digamos que você abriu a tua empresa, né? A empresa está feita, fez o plano de negócios, formalizou a empresa.
Sua empresa, uma vez atuando na área das ciências biológicas, ela deverá ter um responsável técnico e deverá se inscrever no conselho de classe, no caso, no CRBio. Se essa empresa for instituída no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no CRBio 01, né? Por que a necessidade dessa inscrição e desse responsável técnico? Né? Essa exigência ela é uma exigência do próprio sistema CFBio-CRBio, porém não só do sistema CFBio-CRBio. CRBios, né? Essa exigência ela também é dada por outros órgãos fiscalizadores, principalmente ligados à área de saúde e meio ambiente. Em que sentido? A presença de um responsável técnico numa empresa é a garantia de que essa empresa está atuando sob o respaldo de um profissional tecnicamente habilitado, capacitado, para desenvolver as atividades para orientar, supervisionar, direcionar essa empresa na parte técnica, metodológica, orientar e supervisionar esses serviços, essas atividades que a empresa desenvolve. Né? É de extrema importância a presença do responsável técnico na empresa, e existe um trâmite, né, para que essa responsabilidade seja formalizada junto ao conselho. Então, a empresa, uma vez instituída, né, uma vez formalizada, ela entra em contato com o conselho, solicitando a responsabilidade técnica e indicando um profissional biólogo para ser o seu responsável técnico. Né, isso por meio de requerimentos, uma série de documentos. Eu não vou entrar aqui em detalhes dos documentos que a empresa precisa encaminhar, porque isso tudo, inclusive, está no portal do conselho, bem didático. Eu penso que é mais importante a gente salientar o que em relação a isso? A atuação do biólogo nessa empresa. Né? O biólogo pode ser o dono da empresa, inclusive, ele pode ser o responsável legal e o responsável técnico, tá? Eu acho importante salientar essa responsabilidade técnica, né? Como eu disse, a presença de um profissional extremamente ali, que tenha bastante know-how, né, naquelas atividades que vão ser executadas, é muito importante para a garantia de uma proteção da sociedade, da saúde e do meio ambiente. Então, quando a empresa indica esse responsável técnico biólogo, o conselho pede o quê? Que esse profissional encaminhe, aliás, a empresa vai encaminhar o currículo desse profissional documentado, ou seja, tudo que está escrito nesse currículo precisa vir documentado com as suas comprovações. Então, se porventura o profissional fez pós-graduação, então deve vir acompanhado do diploma, do certificado, enfim, do histórico. Pode ser especialização, pode ser estrito sensu, enfim. Se tem experiência, também a comprovação, certidão, alguma declaração da empresa, cópia de carteira de trabalho, esse tipo de coisa. E até recentemente, a nossa resolução que trata sobre esse assunto foi substituída por outra mais recente, ela está permitindo também que o profissional que tenha tido estágio curricular, que esse estágio esteja na sua matriz, ali no seu histórico, que seja comprovado, também serve, né, como experiência. Só que tem que ser uma experiência na área. Então, se a empresa por exemplo, um laboratório, né, de análises clínicas, a experiência, a pós-graduação tem que ser na área. Até porque a gente está buscando o quê? Um responsável técnico que possa garantir ali a qualidade do serviço e a minimização de qualquer tipo de risco que possa vir a ocorrer do trabalho da empresa, à sociedade, enfim. O que é importante diferenciar aqui? O responsável técnico, essa exigência de comprovações, enfim, de habilitações e capacidades do responsável técnico, ele é feita para o responsável técnico. O que a gente recebe muitas vezes de dúvida lá no conselho? O profissional, às vezes, acha que o conselho está exigindo esse tipo de coisa para o profissional atuar como biólogo. Essa exigência não é para atuação como biólogo, por exemplo, o biólogo que atua na empresa num cargo de biólogo, ou num cargo de analista, ou num cargo que tenha outro nome, mas que seja na área das ciências biológicas e que o profissional esteja atuando ali, né, com a sua formação. Essa exigência não é para isso, a exigência é para o responsável técnico, ou seja, aquele profissional que vai responder tecnicamente pelas atividades da empresa.
O profissional, por exemplo, eu sou bióloga, eu atuo no conselho, né? Eu não sou responsável técnica, né? Eu tenho registro, mas eu não sou responsável técnica. Então, a gente tem uma série de profissionais que atuam no mercado e que não necessariamente são responsáveis técnicos. Essa exigência ela não vai ser dada para esses profissionais, essa exigência vem para o responsável técnico. Porém, todo profissional que atue na área das ciências biológicas deve ter registro, né? Deve ser registrado e tudo mais. Outro ponto importante é, para se adquirir essa experiência, eu vou até pegar um gancho da primeira mesa redonda que teve no dia de hoje, e depois até foi citado isso pelo Sérgio na conferência dele. Essa questão de currículo e de você estruturar a sua carreira profissional. Um dos pontos que foi colocado na primeira mesa redonda de hoje, que é muito importante, é a formação da CAT, né, a formação da certidão de acervo técnico, e eu fui acompanhando a mesa e fui vendo que teve bastante dúvida ali do pessoal que estava acompanhando. A CAT, ela é estruturada, ela serve como comprovação de atividade, porque ela é estruturada com base nas anotações de responsabilidade técnicas emitidas pelos profissionais. A anotação de responsabilidade técnica é o documento que o profissional emite junto ao conselho, se responsabilizando pelas atividades que ele executa. Mas esse documento traz essa responsabilidade para o profissional sobre as atividades que ele executa. A responsabilidade técnica, o nome do documento é outro, é TRT, vincula, termo de responsabilidade técnica, vincula o biólogo à responsabilidade pela empresa, responsabilidade técnica pela empresa. Bom, existem essas duas diferenças. A ART, todo profissional registrado, uma vez que está atuando no mercado, pode emitir e deve emitir. E assim que concluída a atividade descrita nesse documento, o profissional solicita abaixo no conselho desse documento e ele entra para o seu acervo técnico. Na medida que o profissional vai atuando no mercado, a sua CAT, a sua certidão vai aumentando, e aquilo vai mostrando, tecnicamente, tudo que o profissional desenvolveu. E como disse o João nessa primeira mesa redonda, a CAT é muito importante, porque na ART, além do profissional descrever bem as atividades que ele está executando, ele tem a assinatura ali de quem contratou, enfim. Então, é um comprovante de experiência muito importante. E esse acervo técnico também vai servir para outros fins para o profissional, não só para assumir a responsabilidade técnica, tá? Mas vou deixar claro que não é a exigência, esses documentos que eu disse que o profissional deve apresentar para comprovação, enfim, é um ou outro. O profissional se apresentar pós-graduação na área que ele vai assumir responsabilidade técnica, ok. Ou experiência, se tiver mais do que experiência, se tiver experiência e pós-graduação, melhor. Mas uma coisa não precisa, para ser responsável técnico, não vai ser exigido todos os pontos, um ou outro. E a CAT é uma das possibilidades aí para comprovação, tá? Só para finalizar a minha fala, eu queria deixar eu acho que um ponto bem importante é salientar que a responsabilidade técnica, ela não é um simples processo administrativo ali que se deve fazer para conseguir uma licença ou qualquer coisa assim. Quando o profissional assume a responsabilidade técnica, ele assume a responsabilidade técnica. Tá? Ele vai supervisionar, vai orientar a atividade dessa empresa, vai acompanhar, sempre focando de forma num trabalho ético e focando na qualidade da prestação de serviço e da produção, né, caso seja um produto ofertado, visando sempre a proteção do meio ambiente, da saúde e da sociedade, tá? Como a gente trabalha todo dia com isso, às vezes para a gente fica muito comum as coisas que a gente fala. Então, pode ser que eu tenha falado alguma coisa que tenha surgido, né, que tenha gerado alguma dúvida. Então, fiquem à vontade para perguntar o que eu puder esclarecer, né, alguma dúvida em relação a essa questão da responsabilidade técnica, de ART, de TRT, eu fico à disposição. Puxa, Lia, quanta coisa importante, né? Eu não sei se o Edson caiu, mas eu vou aproveitar aqui essa sua fala
para complementar algumas coisas sobre o ponto de vista de abertura de negócios, olhando para o trabalho que não é para o técnico, responsável técnico, mas para abertura de negócios, né? Então, é sempre bom quando alguém quiser abrir um negócio, aí sim, negócio próprio, que a pessoa também tenha ajuda de um contador que entenda daquela área que você vai abrir o seu negócio. Por quê? Porque a empresa ela precisa ser aberta em 3 instâncias: a instância federal, a instância municipal e a estadual. E para isso é muito importante que vocês tenham a orientação e vocês entreguem a documentação para um profissional que tenha o seu Conselho Regional de Contabilidade também, e que você assina um contrato para ter todas aquelas suas garantias. E principalmente também os documentos de emissão de notas, que prestação de serviço normalmente está ligado à prefeitura, e a venda de produtos está ligado ao ICMS, que seria estadual. Então, complementando aí, quando você vai abrir uma empresa, você também precisa do auxílio e da ajuda aí de um contador, né? E aí eu aproveito e já passo aqui a palavra para o Edson para fazer suas considerações aí em relação à sua participação aqui, e acho que falando, né, não só como um biólogo, mas como um empreendedor aí de negócio próprio, que vai ilustrar aí de alguma maneira tudo que eu falei na teoria, o Edson está trazendo aqui na prática, né? Então a palavra é sua, Edson. Tá, obrigado. Deu um bugzinho aqui na minha internet agora, quase me assustei. Obrigado, viu, Roberta? Imagina, Edson, só um minutinho, eu queria dizer que a lista de presença também foi arrumada, acho que estava com problema, e que o Tiago está passando o 0800 do Sebrae, caso alguém tenha dúvida. E me perdoe aí ter te cortado, e já te passo a palavra novamente. Não, ok, sem problema. Então, vamos lá, falar um pouquinho da minha odisseia. Se eu tivesse um Sebrae na época que eu comecei, ia ser muito mais fácil. Você passou o checklist, né, de eventos necessários para que a gente saia do nada para ser um empreendedor aí, né, ter um negócio próprio. O meu foi meio na marra, né? Mas eu confesso que eu demorei muito tempo, mas eu segui todos os passos que você acabou de falar aí, né? Bem, a minha odisseia começou quando eu entrei no Instituto de Botânica de São Paulo, né? Eu prestei um concurso público, passei. Esse concurso era para trabalhar na seção de micologia lá do Instituto de Botânica, a doutora Vera Lúcia Ramos Bononi que me iniciou nessa atividade, e tive muito ajuda lá dos colegas, a nossa presidente Iracema, fomos colegas lá também de convívio. Bem, eu fiquei trabalhando no Instituto por mais ou menos uns 8 ou 9 anos, e nesse inteirinho a gente foi, isso foi mais ou menos em 1996, eu entrei em 84, desculpa, em 84, e em 86 a gente começou a trabalhar no Instituto de Botânica, mas no Centro de Pesquisa de Cogumelos Comestíveis lá em Mogi das Cruzes. Isso foi uma fase muito importante na minha vida, que, enquanto eu estava no Instituto, né, esses 1 ano e meio, 2 anos que eu fiquei no Instituto de Botânica, eu estudei muito e li as maravilhas que existiam de cultivos lá fora do país, na Europa, né, na Ásia, mais na Europa ainda. E quando eu me deparei com a realidade de Mogi das Cruzes, para mim foi uma coisa bastante interessante, porque o visual que nós tínhamos na literatura dos cultivos lá fora, né, na Europa, era uma coisa parecida com um hospital, muito limpo, muito organizado. E quando eu me deparei no cultivo aqui em Mogi das Cruzes, era uma coisa, parecia o castelo do Munra, que era o cara era o antagonista do He-Man, né? Que era um negócio horrível, era aquelas casas de cultivo, tudo de papel, de leite longa-vida, que inclusive existe até hoje, tudo no barro, era um negócio surreal. Bem, quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a tentar entender como é que esse pessoal cultivava e como é que a gente poderia entender e
gradativamente poderia mudar essa performance, né? Bom, eu me deparei com algumas situações, né, quando eu comecei a trabalhar lá. Eu vi que o Brasil tem temperaturas muito próximas do que o cogumelo precisa, ao passo que lá na Europa, ou nos países do hemisfério norte, essas condições são extremas, tanto no inverno quanto no verão. O verão é muito rigoroso e o inverno é muito rigoroso. Impossível trabalhar sem climatização, sem essas coisas, né? E aqui no Brasil, então, tinha-se um cultivo muito rústico, e eu comecei a estudar as doenças, as pragas, os motivos que levavam à baixa produtividade e tudo mais. Bem, isso me levou muito próximo dos produtores. E eu, vagarosamente, fui sentindo que faltava muita orientação para que esse cultivo se modernizasse. Bom, quando em Mogi das Cruzes mudou o prefeito, que era o centro de pesquisa tinha um convênio com o Instituto de Botânica Florestal, Instituto e tal, enfim, os convênios foram acabando e ficou só o Instituto de Botânica e a prefeitura. Quando trocou o prefeito, o Instituto também não aguentou mais um período depois que eu saí, então eu falei, eu não vou voltar mais para o Instituto. Então eu pedi exoneração de cargo, que todo mundo me achou louco, imagina, eu tinha um trabalho concursado, como é que você vai sair do conforto de um emprego concursado para se aventurar, né, sozinho? Pois bem, eu pedi exoneração de cargo, todo mundo me chamou de louco, falei, então eu sou louco, e fui trabalhar. Arrendei um sítio e fiz um cultivo maravilhoso, comecei a colher os cogumelos, numa forma muito rústica, evidentemente, e ainda similar ao que o pessoal fazia na época, claro, com mais conhecimento. E quando eu fiz o meu segundo cultivo, eu tive um problema seríssimo. Foi na época do presidente Collor, quando ele tomou o dinheiro da caderneta de poupança, foi uma coisa terrível. E eu tive que entregar o sítio, sem emprego, sem o sítio, então todo aquele sonho meu estava começando a se desmoronar, quando alguns produtores lá falaram, Edson, vem me ajudar, eu estou trocando o meu cultivo de champignon para shiitake. Um outro falou, não, vem me ajudar, eu quero fazer semente. E eu, então, por um acaso, entrei nessa atividade de consultoria. Dei consultoria, fiz muitos cursos no Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, e eu fui, então, me envolvendo com isso. Quando eu pensei que não, eu já estava dando consultoria no país inteiro, para grandes empresas, e isso foi solidificando na minha vida. Foi aí, então, que eu resolvi abrir a minha primeira empresa, né, de consultoria. Em 2000, mais ou menos, eu participei de um simpósio, do primeiro simpósio de cogumelo, que foi organizado pela Embrapa, lá foi em Brasília, isso, e eu conheci a doutora Arailde Fontes Urben, e ela é pesquisadora de lá. Então, conheci muitos palestrantes estrangeiros, isso abriu um canal com o mundo incrível. Os cogumelos já me levaram para 17 países, tudo a trabalho. Eu enxergava isso, eu falava, não, o cogumelo é um organismo que cresce rápido, transforma resíduo de agricultura em comida de boa qualidade, não é possível, isso vai pegar algum dia. E eu me apeguei muito a isso e fui desenvolvendo as minhas atividades. Bom, chegou um ponto onde eu trabalhava demais e ganhava menos, não conseguia muito fazer honrar com as minhas dívidas, essas coisas todas, fora a rasteira que nós levamos do governo em 1990, ali, por causa da tomada dos nossos recursos de poupança. E isso, então, fez eu parar e querer até mudar de profissão, né? de foco. Então eu comecei a pensar, eu falei, bom, eu sou biólogo, eu posso trabalhar junto com
com o pessoal que faz pesquisa em medicina. Procurei a faculdade de medicina na USP, tentei trabalhar com eles. E aí, então, quando eu apresentei o meu currículo para o Dr. Joel, que era nefrologista, livre docente na área, ele falou: Edson, você está louco? Eu não quero que você trabalhe comigo, olha o seu currículo, é tudo em cima de cogumelo. Né? Eu falei: não, mas o propósito do meu currículo é mostrar para você que, quando eu entro numa atividade, eu me entrego de corpo e alma. Ele falou: não, de jeito nenhum. Ou seja, até um empurrão pelas costas te manda para frente. Eu comecei a refletir por que eu não tinha sucesso financeiro na minha área. É lógico, o biólogo ele é apaixonado. Eu ficava lá à noite vendo lesminha, comendo cogumelo, e isso não dá, não alimenta, não enche barriga, né? Não te dá o mínimo necessário para você manter a tua família. Foi aí, então, que eu percebi que o produto que eu tinha era conhecimento, e eu precisava trabalhar melhor isso. Como? Aí eu comecei a estudar por conta, um pouco de administração, matemática financeira, e eu comecei a conseguir valorizar o meu conhecimento. E assim, então, eu comecei a me dar bem. Graças a Deus, as coisas começaram a andar, então minha empresa começou a andar direitinho. E daí, em 98, eu fundei a Brasmicel. Eu sentia que existia uma dificuldade imensa com a qualidade das sementes, entre aspas, né, do micélio do cogumelo, que esse é o termo mais correto, mas vulgarmente aqui a gente chama de semente. Então, a Brasmicel, ela se especializou em produzir sementes de cogumelo. E, graças a Deus, até hoje ela existe. Isso, eu arrendei um sítio em Poá, construí lá um laboratório bem simplesinho e comecei a minha odisseia nisso. Em 2003, mais ou menos, eu comprei uma propriedade que eu até hoje tenho aqui, né, a minha sede aqui da Brasmicel, em Suzano. Eu comprei em 2003, 2005 eu comecei a construir, com a ajuda dos meus amigos do Sebrae de Mogi das Cruzes, na época, o Emerson. Eu não sei se você conhece o Emerson, hoje ele está lá no Vale do Paraíba, somos bastante amigos até hoje. Ele falou: Edson, você com recurso próprio vai demorar 20 anos para fazer o que você quer fazer. O Sebrae me ajudou e, junto com ele, eu consegui recurso em banco e construí o mínimo necessário aqui de forma melhor do que eu tinha anteriormente. E em 2006 eu já estava trabalhando na minha sede própria. Isso é uma coisa que só me possibilitou em função da colaboração com o Sebrae. Nessa época já tinha o Emerson ali nos ajudando, e com os conceitos de administração e saber o que é custo fixo, custo variável, que é muito caro para um biólogo entrar nessa seara, mas ou é isso ou não é. Né? Tem que saber fazer composição de preço, tem que entender o que é ponto de equilíbrio, tem que entender, tem que saber fazer plano de negócio, qual é o cliente que você deseja. Tudo isso que a Roberta falou, eu passei por tudo isso para conseguir ter sucesso na minha área, né? E graças a Deus hoje a gente tem. Claro que o governo, de vez em quando, ele dá uma vacilada com a gente. Eu tive um outro vacilo, né? Um outro vacilo aí em 2011 para 2012, por falta de proteção. Isso não foi só na fungicultura, isso aconteceu nas confecções, nas produções de sapato. O produto chinês entrou invadindo a preços muito baixos, né? Fazendo dumping com o mercado brasileiro. Então, num mês, eu fazia 7 toneladas de semente e no mês seguinte eu só tinha 1.500 quilos para fazer. Só 1.500 quilos de semente. Bem, isso me deu uma confusão financeira violenta, porque eu vinha já num ritmo de quase 15, 17 anos, trabalhando numa faixa boa, e, de repente, eu pensei comigo, eu falei: isso deve ser uma coisa temporária,
e acabei usando todos os recursos que o banco me dava. Bem, me enrolei com o banco. Em 2012, mais ou menos, me enrolei com o banco. Né? De novo, o nosso governo não protegeu o mercado brasileiro e a gente, então, teve essa problemática. Bem, somos brasileiros, né? O que passou, eu não tenho como fazer. Tem que olhar para frente, olhar o que você tem na mão e falar, bom, então vamos para cima para ver como é que a gente resolve esse problema. E, graças a Deus, já regularizei o meu trabalho com os bancos, já estou operando novamente com o banco, enfim. A grosso modo, assim, a mensagem que eu tenho para quem está se formando agora porque o nosso trabalho como biólogo é gigantesco, né? É gigantesco, a gente pode trabalhar em qualquer área, desde que tenha especialização naquela área. Então, o domínio técnico, né, é uma das coisas que você tem que ter. Lógico, é o teu produto, mas a gente não pode perder de vista essa parte empreendedora. Né? Você tem que estar sempre olhando para frente. É claro que a gente sempre tem que estar de olho no perfil político, econômico do país, mas de vez em quando a gente não consegue enxergar. Eu passei toda essa pandemia e esse pós-pandemia já imaginando como poderia ser, e graças a Deus essa visão mais ampla e futurista permitiu com que o ano passado e esse ano tenha sido muito bom para mim, financeiramente falando. Agora, o prazer de manter 180 variedades de cogumelos comestíveis e medicinais dentro da minha câmara fria, dentro do meu tambor de nitrogênio líquido, isso é a parte gostosa do negócio, né? Agora, a parte administrativa, financeira, esse daí é o que te mantém em pé, porque o financeiro, ele não está nem aí para você, né? Se você conduzir ele de forma ruim, ele não leva desaforo para casa, ele vai te derrubar e ponto final. E aí você tem que trabalhar de novo, se você tem fôlego e tudo, você vai ter que trabalhar para se reerguer. Né? Então, é muito importante, tudo isso que a Roberta falou foi... sabe, eu vejo na minha vida, ela foi falando, eu fui me imaginando ainda com cabelo, pelos ombros ainda. Muito bom. E fui me enxergando, perdendo o cabelo no decorrer da fala dela, né? Ai. Essa foi boa, hein, Edson? Muito bom. Se eu tivesse E eu tinha cabelo moreno antes de entrar no Sebrae também. Então, estamos juntos, né? Pois mas eu fui me enxergando, né? Nos passos que você foi falando, eu fui me enxergando e fui avaliando assim, rapidamente na minha memória, o tempo que eu levei para enxergar o que você falou. Hoje nós temos todas essas ferramentas, né? E normalmente a gente vê um recém-formado assim, ávido por um concurso. Né? Hoje, e daqui para frente, de hoje para o futuro, os concursos vão ser cada vez menores. Eu queria até pegar uma brecha nessa sua fala, Edson, claro. e ver se faz sentido, né? E se a Lia também quiser entrar na nossa conversa, mas eu concordo com você em gênero, número e grau. Se a gente for olhar pensando no nosso futuro, eu acho que nós vamos ter que ter a capacidade de criar os nossos trabalhos, serviços, empregos, seja o nome que você quiser dar. Porque a economia, da maneira que a gente vê hoje, ela não é mais viável, né? Então, acho que tem uma questão que a gente, de alguma maneira, vai ter que se tornar empreendedor para que tudo isso possa acontecer. Não sei Sim. se muito... É cada vez mais competitivo, né? A maioria das pessoas que entraram nessa atividade de 10 anos para cá, eles entraram com os olhos bem grandes no valor do cogumelo, porque a nossa margem era muito grande. De 10 anos para agora, a gente veio comendo a margem, porque a competição com esse mundo globalizado é muito acirrada. Então, eu tinha uma margem extremamente alta e hoje, eu tenho que fazer
os meus custos fixos, variáveis, principalmente os variáveis. Nesse período pós-pandemia, o saco plástico dobrou de preço, o aço dobrou de preço, caixa de papelão dobrou de preço. Né? Os insumos hoje, né, com essa questão da própria pandemia, mas eu queria pensar sobre o aspecto da oportunidade, né? Então, veja, você encontrou a sua oportunidade e foi. Talvez quem esteja iniciando agora vai ter que buscar um oceano azul, né? Algo que seja objetivamente, que traga o prazer e o brilho nos olhos que a gente vê em você, mas ao mesmo tempo, se ele não olhar para a gestão, isso não vai acontecer, né? E aí tem aquela máxima do Domenico De Masi, do nosso italiano lá do Ócio Criativo, que ele fala: quem trabalha não ganha dinheiro. Então, com o trabalho, se for prazeroso, lindo, mas se você não olhar para o aspecto de que você é um empreendedor e tem que ter determinados comportamentos, seguir a regra, como a Lia colocou brilhantemente aqui, são aspectos que não é o glamour, não é sexy, né? A gente brinca, mas são primordial e necessário para a gente poder pensar na sobrevivência dos negócios. Lembrando que 95% das empresas que estão no Brasil são micro e pequena empresa. Então, a grande maioria vai estar, com certeza, no público que a gente está falando aqui, né? E buscar apoio, né, Roberta? Buscar apoio, não tentar resolver o problema sozinho se você não está conseguindo resolver sozinho. Existem canais, o Sebrae é um deles, o CRBio em alguns pontos também, né? Essa parte de responsabilidade técnica, orientação sobre as áreas em que o profissional pode atuar, as áreas previstas para atuação. Então, buscar esse apoio e buscar também, como você disse no começo, Roberta, esse apoio, por exemplo, de um contador. Se você não consegue, não está conseguindo romper uma barreira ali, tem uma ideia muito boa, ter esse caminho, né? Buscar esse apoio e esses profissionais que possam compor a sua equipe de uma forma que faça a coisa acontecer, né? Te complemente no que você não consegue fazer, ou que você não está conseguindo naquele momento, né? Não, perfeito. Você veja, a gente está aqui, vamos dizer, na parte de gestão, o Sebrae é um bom apoio. Na parte de responsabilidade técnica, né, é o que você trouxe. E eu diria mais, a rede de contatos que tem num evento como esse de vocês, o Edson não só como um biólogo, né, mas também como empreendedor, está dando aí um caminho muito legal, né? Que pode não ser o caminho que outros trilharão, mas é uma maneira de você poder se espelhar e aprender. Eu trouxe aqui alguns. Enquanto o Edson foi falando, eu pensei aqui em algumas coisas que a gente traz, né? O aspecto do Edson ter falado que algumas vezes quebrou a cara, vamos dizer, que ele imaginava que seria de uma forma e foi de outra forma, isso é uma questão da inovação. De alguma maneira, o Edson trouxe a inovação, porque o erro sem a intenção do erro, ele faz parte do acerto. Para a gente poder inovar, a gente vai ter que trilhar um caminho que talvez ninguém tenha trilhado. Eu vou olhar o que de oportunidades lá fora e trazer com melhorias aqui para dentro, né? Um outro aspecto que eu acho que é bem legal, e eu não sei quantos de vocês já leram sobre o assunto, e vale aí a leitura, é a questão da lógica do cisne negro, né? Não sei se vocês já pensaram sobre esse aspecto, que é o economista, o Taleb Nassif, se eu não me engano, acho que é o nome dele, ele falou sobre o evento da pandemia, sobre o evento da captura do dinheiro da poupança, sobre outras coisas que aconteceram, a abertura aí do Brasil e aí trazendo uma concorrência, sobre o aspecto de que, enquanto isso não acontecia, ele era impossível, né? Até acontecer, quer dizer que não era um evento impossível, senão ele não teria acontecido. Então, eu acho que somos de uma cultura de muito otimismo, mas eu adoro o pessimismo quando a gente vai falar de negócios. Eu prefiro que pensar se tudo der errado, o que eu tenho que fazer, do que efetivamente pensar que todos os dias tem sol, porque isso também não é uma realidade. Então, eu acho que, na medida do possível, e lembrando que somos um país de cultura otimista, que a gente também seja pessimista nos negócios para que a gente evite, talvez, tomar alguns tombos que poderiam ser evitados ou pelo menos amortecidos por alguns colchões aí que a gente possa ter, né?
Uma das minhas experiências, Roberta, assim, de fazer projetos, né, para cultivo de cogumelo. Eu tenho, hoje em andamento, tenho 8 projetos em andamento no país inteiro, do Rio Grande do Sul até o Ceará. Eu estou indo para o Ceará dia 7 agora para colocar em marcha um cultivo. E botei outro em marcha, já está colhendo cogumelo em Vitória da Conquista. Então, todos os cálculos que eu faço, sempre pessimista. Então, porque que nem agora eu dizia, não, você vai começar a produzir dentro de 90 dias. Em 70 dias ele começou a produzir. Não, a tua produção vai ser de 400 gramas por bloco de 2 quilos. Ele está colhendo meio quilo. Então, isso ele todo dia dá risada e fica feliz, né? Porque se realmente desse alguma coisa errada e chegasse nos níveis que eu estava falando, ele ia achar normal. Mas como foi acima a expectativa, então isso gera um bônus, né, para ele, né, para mim, enfim, de Muito extrapolar bom. as expectativas, né? Você efetivamente está trazendo a parte prática da teoria que eu falei, né? Então, sobre esse aspecto, a gente sempre fala para a gente ser pessimista e tem gente que é otimista, mas o que acontece é algo como você trouxe, algo realista, que sempre é o meio desse caminho, né? Mas, como você falou, as pessoas ficam surpresas de maneira positiva, no sentido de que você trouxe uma boa notícia, vamos dizer, porque foi precavido, porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Isso não só para os cogumelos, como para as empresas também. Eu diria que esse é um aspecto extremamente importante e relevante, né? E muito bom, excelente. Eu acho que já temos aqui uma pergunta. Eu vou fazer aqui a pergunta, tá? E aí vamos ver se a gente consegue juntos aqui responder. A Zenaide, é melhor empreender? Sou funcionária pública, sou funcionária pública, município, estado, e o resultado? Desvalorização. Se tivesse tido a coragem do Edson, hoje estaria com meu laboratório. Zenaide, Edson, o que você pode dizer para ela aqui? O que eu tenho que dizer é que não tem tempo para isso, né? Como eu disse para você, em 2012, 2013, eu já estava bem estruturado com a minha empresa, e mesmo assim eu tive uma situação adversa. Então, quer dizer, a coragem, você tem que acreditar no seu trabalho. Se você tem confiança de que você tem capacidade de fazer, ou de montar o teu laboratório, o que eu vou te dizer? Fala com a Roberta para te dar as orientações básicas dessa parte empreendedora, de negócio próprio. Você é um empreendedor, né? Você vai ser a empreendedora, na verdade. O que a Roberta vai te fornecer é elementos para que você possa usar o teu conhecimento que você tem, a tua capacidade técnica, né, para fazer. Eu sei que a parte técnica é a adoração do biólogo. Hoje eu paro no laboratório muito menos tempo do que eu gostaria, né? É como a Roberta estava falando antes. Às vezes eu fico feliz de me vestir de jaleco, mas muitas vezes eu tenho que colocar um terno, tenho que colocar uma roupa social, que não me agrada, mas isso que faz a empresa ir para frente. Então a gente tem que dosar isso e ter prazer em fazer essas coisas. Então, minha querida Zenaide, a coragem não depende da idade ou do tempo que você tem como funcionária pública, né? Mete bala, se você acredita no teu... E acho que teria uma outra reflexão também, Zenaide, na medida em que você não precisa fazer a ruptura de uma situação, né, e ir para outra. Eu acho que você pode fazer uma transição part-time, quer dizer, uma parte do seu tempo você começar a testar isso, ou uma oportunidade, ou trabalhar com alguém, nem que seja de maneira pro bono, para que você aprenda algum ofício, que você entenda também se você vai gostar disso. E existe uma outra possibilidade que a gente chama de uma aposentadoria ativa. Muitas pessoas não vão conseguir aposentar. Então, de alguma maneira, uma transição para alguma coisa onde você possa ter o prazer, uma oportunidade de negócio, isso também é uma outra maneira de poder pensar. Você tem uma certa garantia, mas você também vai
ter uma aposentadoria onde você vai fazer aquilo que você gosta, e se você puder ter um resultado financeiro com isso também é bem interessante. Então, existem transições mais suaves e existem também transições futuras que trabalham com uma perspectiva um pouco diferente. Todas elas são muito interessantes aí para você refletir. Não sei se a Lia quer complementar essa resposta aqui para a Zenaide. E buscar esse contato com os profissionais, né? Se essa área é uma área de interesse dela, tentar entrar em contato, como você disse, às vezes um trabalho pro bono, e procurar saber como que os profissionais dessa área estão atuando hoje, trocar ideia. Essa rede é muito importante. A gente vira e mexe recebe algum tipo de questionamento de como será que faz um plano de um estudo assim assado para a gente, né, do conselho. E a gente sempre orienta mais ou menos da mesma forma. Procura outros profissionais da sua rede de contato, ou busca ampliar a tua rede, entre em contato e troca ideia com essas pessoas, porque essas pessoas são as pessoas que muitas vezes estão atuando já há um tempo no mercado e vão te dar uma ideia muito melhor, muito mais realista de como fazer, né? Então, essa troca é muito importante entre os profissionais. Eu acho que fica aí essa ideia. Bacana. A gente está dizendo tanto procurar o CRBio, procurar o Sebrae e procurar o Edson, é isso? Muito bom. Eu não sei muito de laboratório. O laboratório que ela está dizendo pode ser de patologias aí, né? De análises clínicas, talvez. Depois, se ela puder colocar, a gente vai entender um pouquinho mais, né? E eu queria também entrar aqui. Será que temos mais alguma questão aqui que poderia que entrou como uma pergunta, alguma coisa? Ou a gente pode seguir aqui em frente? Podem seguir, maravilha. Pode seguir. Então, vamos. Eu queria trazer aqui algumas colocações que acho que são pertinentes, né? A questão, se a Lia colocou aí na sua introdução algumas considerações, então, o que o CRBio especificamente pode ajudar, auxiliar os profissionais que pretendem iniciar um negócio hoje? Você pode me ajudar, Lia? Então, o CRBio, ele dá o suporte principalmente da parte das resoluções e do que é possível de se trabalhar hoje pelo profissional. O que é regulamentado para o profissional e o que não é. Porque muitas vezes a gente recebe alguns questionamentos, aliás, quase todo dia, né? Eu posso trabalhar com tal coisa? A maioria das vezes, sim, a maioria das atividades das dúvidas que chegam para a gente tem resposta positiva, né? Pode sim, está regulamentado, o profissional tem essa área regulamentada pelo CFBio, mas às vezes não. Né? Às vezes são áreas privativas de outras profissões, ou que não há respaldo, pelo menos por um momento, né? E então a gente consegue ajudar o profissional nesse sentido. Se ele tiver uma dúvida e ele está pensando em entrar num determinado mercado, pensando em executar determinado serviço, a gente consegue nortear, pelo menos nessa parte de é possível, não é possível, está regulamentado, não está regulamentado, onde está regulamentado, né? E algumas exigências, algumas normas que a gente tem, e a gente consegue orientar o profissional. Muito bom. Obrigada, Lia. Eu queria trazer aqui uma outra questão para ver se o Edson pode nos ajudar, né? Se a gente pode pedir para você aqui algumas dicas para o funcionamento do negócio, com tantos anos de experiência, Edson, e você contou algumas coisas que foram inesperadas e que pegam a gente no contrapé. Mas olhando o universo de tantos anos de empresa, como é que você se prepara para superar essas questões econômicas, como sazonalidade, como eventualmente alguma coisa que todos os anos acontece? Como é que você estrutura o seu negócio pensando nisso? Bom, de novo a gente tem que colocar as finanças em pauta aí, né? Quando a gente fecha um negócio, quando a gente faz um bom negócio, a gente vai vender para um cliente,
você tira as despesas, você tira os impostos, você tira tudo e te sobra o teu lucro. Esse lucro ele tem que ser muito bem pensado de que forma você vai distribuir ele, né? É importante que você deixe aí sempre uns, sei lá, 15%, depende 15%, 20%, quanto mais você deixar armazenado, investido em alguma coisa. Você pode ter matéria-prima, no caso, se você está fazendo um produto, né? Se for serviço, não vai gastar com isso, né? Mas se você vai fazer um produto, se você vai ter um laboratório, você vai gastar materiais e tudo mais. Então, ou você pode mobilizar alguma coisa em algum estoque de giro rápido, né? Mas ter uma reserva para atravessar a sazonalidade. Por exemplo, a época de meados de dezembro até meados de fevereiro, para mim, é uma faixa de tempo, como eu disse para vocês no início, que o pessoal aqui trabalha de forma sazonal. Então, como o verão é muito ruim para os cogumelos, o pessoal diminui o cultivo. Então, eu também diminuo a minha venda de semente. Eu tenho que atravessar, eu mantenho aqui 8 funcionários. Então, eu preciso passar todo esse período. Então, fazer as provisões, né? Se eu tiver aqui hoje, os meus funcionários, todos eles são funcionários já de bastante tempo. O Marcelo, que é o meu braço direito aqui, ele está comigo há 19 anos. O outro está 12, o outro está 15, o outro está 8. E quando... Se chega um dia, por exemplo, esse ano eu dispensei um funcionário que ele arrumou um outro emprego, mas eu falei, não, eu te mando embora para você receber todos os seus direitos e tudo mais. Uma pessoa que trabalhou aqui comigo 12 anos. Então, na hora de fazer o desmame, né, é um valor considerável. Mas, para mim, foi tudo tranquilo, porque eu tinha as provisões já destinadas a isso. Eu tenho aqui uma caldeira, por exemplo, que tem uma vida útil de 13 anos, mais ou menos. Então, eu preciso depreciar esse bem. Então, no meu custo, né, nos meus custos fixos, tudo isso, o carro que eu ando para lá, que eu presto consultoria, que eu vou, ele é depreciado. Então, todo mês eu retiro todo o valor referente à depreciação, às provisões. Né? Quando chega no final do ano, um monte de amigo meu entra em parafuso, porque tem que pagar 13º. Eu passo todo mês eu recolho as minhas provisões. Então, eu tenho provisão de férias do meu funcionário, eu tenho previsões de 13º. Então, sabe, eu ando com um carro bom, embora a minha empresa não seja gigante. A gente vive dentro de um conforto. Eu não sou rico, mas vivo muito bem, obrigado, né? Porque você fazer provisões e esses períodos de sazonalidades, né? Eu encaro isso como provisões. Então, todo mês eu pego esse valor que era do meu lucro, né? Uhum. O meu lucro, eu tiro o meu lucro para fazer uma reserva, né? Então, qualquer eventualidade, eu consigo, eu tenho fôlego suficiente para me passar 4, 5 meses. Você praticamente trabalha 9 meses para pagar 12 meses, né? Então, eu diria assim que, Edson, você não quer trabalhar no Sebrae, porque você já está aí fazendo todas as questões importantes para realmente administrar bem sua empresa. Então, isso é música para os nossos ouvidos, né? Então, além de ser biólogo e etc., você é um excelente empreendedor e, eventualmente, se a gente tiver esse colchão, né, esse provisionamento, como você falou, isso é muito importante, né? Mas aí já pensando na operação. E o planejamento também para abertura. Então, a gente vê sobre esses dois aspectos, né? Mas parabéns aí pela sua fala, por todas essas questões. E a minha meta para o ano que vem é 10 toneladas de semente por mês.
Olha que bacana, nossa, excelente. Bom, eu queria ver se a gente agora tem uma parte aí onde a gente de fato vai fomentar para que as pessoas façam suas perguntas, para que realmente a gente possa aí tirar qualquer dúvida, seja do Sebrae, seja da Lia, seja aqui do Edson. Então, eu queria ver aqui para o pessoal que está nos suportando se a gente pode abrir para perguntas, dúvidas de alguma coisa que não ficou tão claro, ou que vocês querem retomar. Então, por favor, pessoal, postem aí as suas considerações, suas dúvidas, para a gente poder ajudar vocês a algo que não foi falado, ou que foi falado e ficou alguma dúvida. Ok? Lia, eu estou vendo aí que você tem uma funcionária atrás de você. Eu tenho 3 funcionárias, mas só essa aqui apareceu agora. Então você está como eu, né? Muito bem, eu também tenho 3 aqui. Pessoal, eu ia comentar também que, por favor, assinem a lista aí do Sebrae e também respondam aí para nós aqui do Sebrae, né? A pesquisa de satisfação, e se o Tiago puder novamente colocar o 0800 para qualquer dúvida, qualquer orientação que a gente possa trazer, né? Eu queria reforçar aqui a questão do perfil do comportamento empreendedor, que foi alguma coisa que eu comecei aqui falando, mas eu acho que vale a pena aí a gente confirmar algumas questões para ver se vocês podem fazer uma análise própria, né? Nós temos um produto dentro do Sebrae que se chama Empretec. E se o Tiago puder repetir o nome, porque é um nome complicadinho, e esse programa do Sebrae, ele trabalha os comportamentos empreendedores treináveis. Então, quando eu comentei aqui inicialmente que todos nós precisamos ter comportamentos empreendedores, a gente pode nascer com esses comportamentos, mas eles não necessariamente, né, se 2% da população tem, muitos poucos de nós vamos ter esses comportamentos natos. E olhando sobre esse aspecto, a gente precisa pensar nos conjuntos de realização, planejamento e poder, que a gente viu evidenciado aqui pela fala do Edson. A realização é o ato da gente poder fazer a coisa acontecer. E como a gente colocou lá, é legal vocês fazerem uma autoavaliação no que vocês podem melhorar. E nesse aspecto, a gente vai ter ali a questão, vou revisar aqui para a gente poder trazer, busca de oportunidade de iniciativa, o quanto que você se vê colocado nesse comportamento, a questão da exigência de qualidade e eficiência, a questão de correr risco calculado, quando que você já correu risco na sua vida, né? Como que você corre, o que você considera essa questão de correr risco, a questão da persistência, e a questão também, desculpa, do comprometimento. Outro aspecto que eu vou fazer um checklist aqui para vocês é a gente falar dos comportamentos de planejamento. Então, quanto que você é bom ou boa em estabelecer metas? Ótimo, a meta é onde eu quero chegar. E como que você considera o planejamento e o monitoramento para o atingimento dessa meta? A meta ela não está necessariamente ligada a você ter um negócio, ela está ligada à nossa vida de alguma maneira, comprar uma casa, abrir um negócio, ter uma reserva para a nossa aposentadoria e assim por diante. E busca de informação, aonde eu vou colher, aonde eu vou beber na fonte para trazer informações para mim poder tomar as melhores decisões, fazer o melhor planejamento. E o último, que é aquilo que a gente falou de poder, o quanto que vocês trabalham bem essa questão de você ser persuasivo, né? De você conseguir ter a independência e a autoconfiança, né? E eu vou dar aqui um exemplo, né? E daí eu já passo um pouco para os meus colegas, para as suas considerações. Alguém já leu aqui 100 Dias Entre o Céu e o Mar, do Amir Klink? Ele tem uma passagem que eu gosto bastante, que ele diz assim, quando a gente está falando de planejamento, né? De sair por uma aventura, como ele fez, ele gosta de chamar o amigo chato. É uma pessoa que adora ver problema. Ele tem essa vocação de achar
os problemas que a gente normalmente não consegue. Então, veja, participar da aventura que ele participou, e quem conhece o barco, né, aí ele toma uma dimensão bem maior, ele chama essa pessoa para dar uma olhadinha no projeto dele. Nós, no Sebrae, eu me considero um amigo chato do Amir Klink. Nós somos aquelas pessoas que vamos olhar o seu projeto e vamos fazer algumas considerações, mas eu digo que são poucas as pessoas que têm independência e autoconfiança para ouvir uma crítica e fazer dessa crítica aquilo que ela quiser. Se fizer sentido, ela vai lá e muda. Se não fizer sentido, ela vai lá e faz da mesma maneira que ela quer. Só que uma outra coisa que a gente precisa ter em mente é que normalmente a gente vai buscar a validação das pessoas que nos amam e que não tem nenhum critério técnico para poder fazer isso. A gente vai perguntar para os nossos pais, para os nossos amigos, né, para uma rede que quer nos apoiar na vida, não importa a decisão que a gente vai ter. Então, esse comportamento de poder ele é um comportamento muito bacana aí para vocês poderem avaliar. Então, esses 10 comportamentos, eu diria que é um bom começo para vocês avaliarem aí como é que vocês querem pensar nisso. Eu acrescento mais um aí, que é suportar pressão. Opa! Muito bom, olha aí que bacana. Ainda teve um acréscimo aqui dos comportamentos, né? Eu acho que tem aqui uma consideração, Lia, você consegue reforçar essa questão do... Eu só queria reforçar aqui a atuação do conselho junto às empresas e os profissionais. E de certa forma, assim, pedir que os profissionais e as empresas entrem em contato com o conselho, né? Caso tenham dúvidas, enfim. O conselho está sempre disponível para tirar as dúvidas dos profissionais em relação ao que pode, o que não pode fazer, o que precisa, o que não precisa, enfim, as áreas novas que muitas vezes vêm surgindo, dúvidas em relação a algumas coisas relacionadas ao mercado de trabalho do biólogo. Em relação a empresas, quando resolvem, né? Porque a gente tem empresas, isso também já foi dito em algumas mesas e conferências, a gente tem áreas de sombreamento com outras áreas profissionais, com outros profissionais. E muitas vezes surgem dúvidas, o biólogo pode mesmo fazer ou não, eu posso ser responsável técnico por essa área, minha empresa, né? Enfim. E aí a gente dá esse suporte para o profissional e para a empresa. Mesmo na hora de fazer o registro, muitas vezes surgem dúvidas sobre documentação, e a gente tem um pessoal, uma equipe ali que dá bastante apoio, atende prontamente, esclarece, reforça, a gente tenta dar um apoio bem individualizado, tanto ao profissional quanto às empresas, e a gente fica bastante disponível. O conselho, apesar de ser sua função primordial aí, né, a proteção da sociedade, do próprio profissional, por meio de fiscalização, mas outra função do conselho, muito importante, é a orientação. E a gente acredita demais nessa orientação, porque a gente acredita que todo trabalho fiscalizatório fica menos problemático quando você tem uma orientação bem feita. Uma orientação objetiva e focada no profissional e esclarecedora. Aí a fiscalização fica bem mais tranquila. E a categoria se fortalece como um todo, né? Então, a gente fica disponível. E podem entrar em contato comigo diretamente, qualquer coisa, se a Marcela puder colocar o meu e-mail aí no chat. E, enfim, a gente fica sempre lá, disponível para poder ajudar os profissionais e as empresas. Lia, muito obrigada, né? Eu queria dizer aqui que o Edson deixou no endereço dele, do nosso bate-papo, ali o e-mail dele. Eu estou deixando meu Instagram, caso alguém queira se comunicar. A Lia estava falando de postar ali o seu e-mail, né? Então, muito obrigada aí pela consideração. E aí eu vou para uma pergunta aqui da Bianca, né, Medeiros. E quais são as dicas de vocês para melhorar a percepção, a prospecção de clientes para quem está iniciando ou um processo de transição de carreira? Então, eu vou responder e depois eu vou passar para o Edson, e se a Lia quiser complementar,
né? Mas as dicas para melhorar a prospecção de clientes, primeiro é olhar, Bianca, sobre o ponto de vista do que a gente chama de persona. A gente tem as personas, são a representação ou de uma empresa ou de uma pessoa que represente o nosso melhor cliente. E em cima dessa persona, a gente vai colocar, vai dar características para ela. E aí, em função dessas características, a gente vai buscar entender aonde que ela vai buscar informações naquilo que a gente pode vender para ela. Então, pensar quais são os problemas que ela tem, a gente traz a solução e usa os que a gente chama de touch points, né, os pontos de contato que ela escolhe para poder trabalhar. Então, vamos dizer que eu possa fazer minha venda pela rede social LinkedIn, porque é uma rede profissional, então o perfil vai estar lá, ou um perfil que esteja no Instagram, ou eu vou trabalhar fazendo uma palestra, vou no meu conselho regional para poder entender, enfim, você tem aí mecanismos observando qual é a sua persona e em cima dela, como ela se comporta, você vai ter mais informações para trabalhar a prospecção. A gente fala que hoje os canais digitais, então a gente fala de um site, a gente fala do SEO, que é o Search Engine Optimization, que é a forma que o Google dá de você pôr uma palavra e buscar conteúdos, né? Então gerar ali o que a gente chama de uma landing page com a solução que você tem para o seu problema, baseado nas perguntas que as pessoas colocam no Google. Então isso é uma maneira bacana de fazer isso. Então, a gente tem tanto marketing digital, quanto a gente tem a jornada desse cliente, como é que ela funciona, e estar presente nesses locais. E essa transição, eu diria que a transição ela sempre está acontecendo. Hoje nós trabalhamos por mais tempo, com mais qualidade de vida. Então, quando eu falei dessa questão da aposentadoria ativa, é porque muitas vezes a gente, se a gente for considerar o tempo de trabalho, não estou dizendo obrigatório, mas aquele que a gente pode contribuir, ele está maior. Então, eu acredito e tenho certeza, na verdade, eu tenho certeza que a gente vai fazer muitas transições ao longo da nossa vida. Acho que eu estou na 3ª ou 4ª transição. Então, sobre esse aspecto, pensar na qualidade do que você tem de finanças para poder respaldar um bom fim de vida, né? Então, a gente, como o Edson falou, né, dessa questão de provisionar, a gente também tem que cuidar da nossa vida. E a transição é escolher, né, aonde você quer estar, onde você quer trabalhar e buscar o que a gente chama de soft skills ou hard skills para poder fazer essa transição. Né? Então, a gente fala das competências, né? e dessas capacidades hoje que são inerentes ao trabalho até dos biólogos, que é a capacidade de resolver problema, de criatividade, de uma série de coisas que está ligado ao que a gente aprende, né, na faculdade e traz isso no cerne do nosso ser aí nas ciências da natureza. Então, acho que eu já falei bastante, eu vou passar aqui para o Edson e para a Lia para complementarem essa pergunta. Eu acho que, como ela está iniciando, né, para quem está iniciando, foi a pergunta dela, eu acho que esse formato bem agressivo, né, ativo, né, que é uma forma ativa que a Roberta acabou de falar, é a parte mais importante que tem. Eu não tenho nada a acrescentar nisso. Mas no caminhar do teu trabalho, você tem que atuar de forma passiva, com capacidade técnica, né, com bons produtos, porque o mundo precisa de bons profissionais. Tem um monte de gente que vai pescar, né, a persona, né, como a Roberta acabou de falar. E, às vezes, o cara é um picareta. Na minha atividade tem uns casos desse tipo, que o cara ele tem uma situação maravilhosa, ele consegue buscar as pessoas e ele consegue deixar a pessoa hipnotizada, né? Mas na hora que ele começa a fazer o trabalho, ele abandona as pessoas. Então é muito comum que as pessoas que passam por ele me procuram e falam: pô, Edson, eu fiz lá um projeto com fulano de tal, mas o cara me abandonou no meio do caminho e não sei o quê. Então, assim, aí você, de forma ativa,
você consegue buscar a persona, mas para você se garantir dentro do teu nicho de trabalho, do teu nicho do teu nicho, você precisa desenvolver um bom produto, seja ele de uma forma só oferecendo trabalho mesmo, serviços, ou um produto, porque quando você desenvolve um bom produto, inicialmente você sai caçando essas pessoas. Só que você fideliza essas pessoas quando você dá um feedback bom, né? Então, aí o boca a boca, que eu considero isso uma forma passiva de conquistar os seus clientes, você fideliza. Hoje, eu posso dizer para você, eu tenho clientes que são meus clientes há 20 anos. O pai comprava semente minha, o filho compra agora. Hoje teve aqui o filho de um amigo meu que a gente fica amigo, né? Em 20 anos, né, de cliente, a gente vira amigo. Então, o pai dele faleceu, ele continuou com o negócio, ele continua comprando semente minha. É um cliente meu de 22 anos. E essas pessoas te mantêm funcionando, né? Então, inicialmente, como você colocou, você tem que usar todos os artifícios que a Roberta acabou de te falar, né? A rede social, que hoje é uma coisa incrível, né? Todo mundo, antes de comprar qualquer coisa, vai ver quem é que faz o melhor produto, se a pessoa realmente entrega o que está se propondo, enfim. Mas eu não deixo de te salientar, porque você está iniciando agora, daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, para você se firmar nesse mercado, você tem que ter as competências técnicas de entregar um bom produto, né? Essa é a forma passiva que eu acho muito bom que fique consolidado dentro do teu pensamento. Lia. Dificilmente eu vou conseguir complementar o que vocês falaram, que vocês falaram tudo. Mas, assim, pensando pelo lado da atuação do profissional, eu não vou conseguir falar muito sobre a prospecção de clientes, mas eu posso falar um pouco sobre isso que o doutor Edson acabou de dizer, de qualidade de serviço, né? De fidelização. Então, o profissional, quem presta um serviço, oferece um produto de qualidade dentro da norma, sabe, seguindo a legislação, se apresenta de uma forma, né, tecnicamente bem respaldado, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Mas, assim, além disso, eu tenho uma dica. Essa dica vai voltar para a Roberta, na verdade. Tem a ver com a Roberta. O CRBio, ele fez uma parceria aí com o Sebrae, e a gente tem 2 oficinas lá no canal do CRBio, que a Roberta trabalha incrivelmente esses assuntos. Muito, muito, muito legal. Eu fiz as 2 oficinas, achei incrível, e eu recomendo a todo mundo que faça, e ela fala bem dessa parte de prospecção, enfim, do perfil empreendedor, bem legal, assim. Então, fica essa dica aí para vocês. Eba! Nossa, Lia, fiquei até feliz aqui. Puxa, foi verdade. A gente tem esses conteúdos que eu acho que são super bacanas, e acho que complementando, né, o que você falou, né, Lia, o que o Edson, eu acho assim que se eu estou iniciando, eu acho que é muito importante a gente trazer essa questão de olhar pelo perfil profissional e das redes sociais. Então, acho que eu coloquei lá, e acho que vale muito a pena a gente trazer essa consideração de um bom LinkedIn. Então, hoje, né, você poder olhar um perfil profissional, todos nós aqui temos esse perfil profissional, então, se quiserem, o meu é Roberto Sodré Costa Leite, a Lia também vocês conseguem achar pelo nome dela, acredito que o Edson também. Então, eu acho que isso é essencial para bons profissionais, que a confirmação, né, hoje a gente, falando dessa questão das redes sociais, hoje as pessoas, antes de quererem nos ouvir, elas vão olhar quem nós somos, né, para saber se o que você vai falar ao vivo vale a pena ouvir ou não.
Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante. Então, zelar pela sua reputação como bom profissional, zelar contando tudo que você faz, né? Não a título de fofoca ou a título de vasculhar a vida das pessoas, mas olhar de maneira clara e objetiva aquilo que você pode mostrar como um bom profissional. Se conectar às conexões hoje, né? A rede social, que eu dei o exemplo aqui profissional, ela não é uma rede social normal, convencional, como são as outras, ela tem basicamente tudo ligado aos aspectos de você poder fazer a boa gestão da sua empresa, da sua pessoa física e das suas competências, do seu histórico profissional. Então, a gente hoje não imprime mais um currículo, né? Hoje o recrutamento e a seleção ele é feito ou é validado via LinkedIn. Então, eu olharia bastante bem para alguns aspectos como foto, como título, nome. Se você tem titulação, sempre colocar depois do seu nome. Então, tem muito conteúdo aí que a Lia compartilhou aí, que a gente gravou, e que se você quiser se aprofundar, realmente vai ser bem legal. O outro ponto é que vocês podem acessar aí a todos nós, né? Ao Serrepio, o Edson está colocando ali o seu e-mail, e o Sebrae da maneira que a gente falou. Então, olhando sobre o aspecto da pessoa física, é manter, né, as suas redes sociais e principalmente o foco do LinkedIn para quem está começando, como para quem está já maduro para gerar e confirmar sua reputação e colocar os dados lá. Lembrando que o LinkedIn ele tem o SEO, então todas as informações que você coloca lá vão aparecer na rede social. Se você der uma googada no seu nome profissional, o seu perfil do LinkedIn vai estar ali. Então, sempre essa checagem é legal. Uma outra dica também que eu dou para todos os profissionais de notório saber é ter o registro BR do seu nome. Porque, querendo ou não, amanhã você quer fazer um blog, você quer ter um site, você quer ter ali alguma coisa que seja, né, usado na internet, o seu .com.br é bem bacana, então não é uma coisa cara, e você pode colocar ali o registro fazer o registro BR, que é o seu nome.com.br, se eu não me engano, acho que é R$70, e aí você ser o dono desse nome na internet, né? Então, eu acho que esse é um aspecto bacana. Alguma complementariedade para vocês considerarem aqui, Edson e Lia? E só falar se vocês estão na rede social também, corporativa, enfim, qual é a experiência de vocês em relação a isso? Eu estou no LinkedIn faz bastante tempo. Eu achei muito legal você tocar nesse ponto, porque justamente nas oficinas lá, eu achei interessantíssimo essa questão do LinkedIn. Eu até fiz um perfil lá, mas eu não tinha me atentado para uma série de coisas que você falou, importantíssimas. E aí volta naquela coisa da rede, que a gente estava falando de, mas eu estou querendo empreender, e nanana. O LinkedIn é ótimo para isso. Ele é ótimo, porque além de tudo, ele traz as oportunidades de vaga, enfim, uma série de empresas, quase todas, acho, as empresas têm perfis e buscam vagas, publicam vagas, e eu percebo que tem muita gente que não dá muita bola para o LinkedIn. Que você vê um perfil assim, sem foto, sem nada, e isso é péssimo, né? Para a parte profissional, o LinkedIn hoje é muito utilizado. Então, eu acredito que seja um ponto importantíssimo aí e que muito profissional não tá dando atenção. Muito bom. Edson, antes de passar para você, eu só queria aproveitar essa fala da Lia e dar um exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente tem atendimento das empresas, né? As empresas estão lá no LinkedIn. Eu tenho um cliente nosso de tecnologia que está em São José dos Campos. O nome da empresa até é Subter, e eles não são da área das ciências da natureza, eles são da área de tecnologia, mas eles postaram um vídeo com um pitch que a gente fala, né, contando um pouquinho do que a empresa faz, de qual é a solução, o desenvolvimento do problema, e trazendo uma filmagem muito rápida, breve, da solução deles. E a solução deles estava voltada para o agronegócio, e uma grande empresa
um big das bigs, olhou aquilo e falou, peraí, essa tecnologia me atende. Então, na verdade, a empresa se viu utilizando a tecnologia que o empreendedor não tinha visto, apesar dele ter muito sucesso na sua solução. Então, quando a gente expõe de maneira técnica aquilo que a gente faz, outras pessoas vão falar, puxa, a gente fala de cooptar, né? Isso está sendo usado para cá, mas com certeza vai poder ser usado para lá. E aí você consegue vender a sua ideia e trazer aí as informações para os outros tomarem suas decisões. E aí? Eu passo para você, Edson. Não, eu só estou escutando isso porque a minha filha e o meu genro me puxaram a orelha essa semana com relação a isso. Pô, pai, a tua apresentação nos meios sociais aí é horrível. Toda vez que alguém fala no teu nome, alguém vai procurar lá, eu falo, mas Então, eu decidi que nesse próximo ano eu vou pegar um profissional. Talvez eu te procure aí, Roberta. Vou tomar aquele café que você ofereceu. Enorme prazer. Eu já estou até fazendo café, hein, Edson? Estou te esperando aqui. Eu deixo iniciar o ano. Eu ainda tenho alguns projetos para visitar ainda até o final de dezembro. Mas no próximo ano, aí, logo no começo, eu vou entrar em contato contigo e vou conversar com você para melhorar a minha... Será um prazer. E pegar um pouco mais dessa facilidade do Sebrae para melhorar a empresa, para melhorar os meus conceitos e aplicar aqui, né? Isso que eu estou falando para você, estou estendendo para todos que estão nos escutando, né? Que mesmo a gente tendo bastante tempo aí de empresa, de empresário, né? De pequeno empresário, a gente nunca tem que ficar contente, né? Você falou que a gente tem que ser pessimista e eu me baseio muito nisso, né? Os meus melhores professores não foram aqueles que bebiam cerveja comigo e davam risada, foram aqueles que forçaram, né? Se não fosse os pessimistas, né? Se não fosse as pessoas se não fosse os pessimistas, a gente não estaria hoje voando com avião, andando em carro bom e tendo remédios fantásticos, né, para a saúde. Eu vejo sempre assim, a diversidade tem que existir para que a gente possa andar para frente, procurar soluções, inovações, como você falou, né? Então, se tem uma coisa que eu posso, né, um legado assim, que eu posso falar e passar para vocês é que olhe para frente sempre, né? E escute o amigo chato do Amiclin, que nunca acha que ele... As pessoas chatas é que faz você... Se você olhar assim com desdém, né, falar, esse cara é um chato, ele só fala mal das minhas coisas, mas se ele está falando mal das suas coisas, porque não está bom mesmo. É que tem coisa para melhorar. Então escuta, né? Escuta e fique muito amigo desse seu amigo chato, porque é ele que vai te levar para frente. Os amigos que falam assim, pô, que legal que você fez aqui, pô, isso não te ajuda a nada. É bom ele falar, não, você está no caminho certo, mas se você acha que está tudo bom e certo na tua vida, você não vai para frente, você não faz nada. Aí vem um outro que faz uma coisa melhor que você e toma o seu lugar. É verdade. A gente tem uma máxima no Sebrae, Edson, isso vale como uma hashtag fica a dica, né? Que quem reclama quer comprar. O problema é daquelas pessoas que não gostaram, que reclamam para os outros. Enquanto ela está te procurando para reclamar, é que ela está achando que é uma oportunidade de comprar de você ainda. Mas aquele que sai silencioso e você nunca mais vê, esse é o perigo. Né? Vai falar mal do teu produto, né? Então se está falando para você, tudo bem. Agora, se ela está falando para outros, é porque ela não vai mais voltar na sua empresa. Então, concordo com você. E isso daí é o papel do pós-venda, né? Que no meu caso eu acabo fazendo sempre. Eu vendo uma semente, o cara planta e tudo, e daí eu pergunto para ele dali. E aí, como é que tá? Foi bem? Colonizou bem? Apareceu? Pô, Edson, apareceu lá um funguinho e tal. Eu falei, olha, esse funguinho é assim, assado, a gente
pode ter aparecido por causa disso, do outro, e daí ele conserta as coisas que estão erradas, aí ele produz bem, ele continua sendo meu cliente sempre, né? Eu dei oportunidade para ele melhorar a produção dele. Então, esse pós-venda, isso eu estou falando na minha área, mas o pós-venda existe em todas as áreas, né? Em todos os... Isso. E se nós formos levar para a questão que acho que você mesmo levantou, é que nós compramos por pós-venda. Na verdade, eu quero comprar sabendo a opinião do que o outro trouxe daquilo que eu estou querendo comprar. Então, um aspecto que é bem legal trazer para essa questão da abertura de uma empresa é que o aspecto do marketing ele tem 3 momentos. O momento de atrair, a capacidade que eu tenho todos os dias de trazer um cliente novo, a questão de manter, né? Então, é como que eu, por exemplo, faço uma conexão numa rede social, como a gente tinha comentado aqui, as redes sociais mais conhecidas, mas ele ainda não precisou do meu serviço, mas ele está conectado e os conteúdos vão fazendo com que ele ainda veja e que ele me sinta como alguém com uma reputação que pode atendê-lo em algum momento. E a avaliação do serviço que a gente tem como a manutenção, que seria essa questão do pós-venda, e os meios e os mecanismos que a gente tem de poder ter isso efetivamente no marketing digital. Né? Então, é uma pontuação no Google Meu Negócio, é uma questão das suas conexões na rede, alguma indicação que a pessoa fala de uma competência sua. Então, como que a gente pode ter essa prova social, né, de como a gente ajudou as pessoas? Então, isso é muito importante hoje, porque ajuda outros a tomarem a decisão de nos contratarem, de nos comprarem e assim por diante. Né? Então, acho que essa é um aspecto bem legal, tanto como pessoa física, como da empresa. Ter essa observação, né, do ACM, que a gente diz, a atração, conquista e manutenção. Das pessoas. A manutenção seria o equivalente ao pós-venda, né? Muito bacana. Eu sempre procuro me colocar na situação do cliente, né? Eu sempre faço isso. Por exemplo, vou até falar nomes, né? De repente, eu tenho um amigo que fez um plano da Vivo, um plano com as mesmas características que eu estou pagando, mas que ele paga metade do preço. E aí eu fico brabo com a Vivo. Eu sou cliente de vocês há 30 anos, sei lá, 20 anos, e você oferece uma facilidade para conquistar um cara novo e não me dá uma chance de benefício, né? O meu pagamento, eu fico muito brabo, né? Então, eu me coloco na situação semelhante do meu cliente. Para mim conquistar um cliente, de repente eu vou vender mais barato para ele. Por que eu não vou vender mais barato se eu posso, né, dentro do meu custo? Por que eu não vou oferecer para o meu cliente que de longa data alguma coisa, falar, cara, você faz 10 anos que você é meu cliente, eu vou te dar um bônus por 6 meses, né? Alguma coisa do tipo. Não estou falando só financeiramente, porque de uma forma ou de outra eu me coloco na situação do cliente, mas eu vou lá ver o cultivo dele, eu vou lá eu sou amigo chato do Omiclink, né? Eu vou lá e falar, cara, mas esse ventilador ele está com um barulho no rolamento. Troca o rolamento porque ele não vai te dar a ventilação correta para o teu pasteurizador. Eu estou vendo que você tem aqui um ataque de moscas, então faz isso, faz aquilo. Então, de uma forma ou de outra, eu procuro fazer isso, né? E como nós estamos falando, isso vem fidelizar, né, o cliente. Esse cliente vai passar... Não... Compra a semente do Edson da Brasmicel. Você não vai ter problema. Né? Então, isso. Não estou dizendo só eu, né? Eu tenho outros amigos aí que produzem sementes também, que são tão competentes quanto a minha empresa, né? Mas, de uma forma ou de outra, a gente está sempre junto, conversando e tentando melhorar as coisas. O que você está fazendo para melhorar e tal? Então, a gente combina para estar sempre na ponta, né? Se não do mundo, do país, né? E você sabe que eu penso, doutor, isso que o senhor está falando reflete também de uma forma geral na categoria do biólogo. Quando você tem um biólogo, 2 biólogos, 3 biólogos atuando de uma forma muito boa, enfim, fazendo trabalhos excepcionais, isso vai refletindo nos outros profissionais.
Porque as pessoas falam, não, mas para essa atividade eu prefiro um biólogo. Porque essa atividade, já tive uma experiência com um profissional antes, eles são muito bons, porque eles têm um conhecimento assim assado, e isso é verdade, né? Porque o biólogo tem um conhecimento mais amplo, né? Tem um espectro maior de áreas de atividade, tem uma visão muitas vezes mais ampla mesmo, né? Consegue ver coisas além daquele simples, daquele nichozinho que ele está atuando. Então, sempre quando você tem outro profissional atuando de forma técnica, observando todas as necessidades e o que precisa para um serviço de qualidade, ele acaba fazendo com que a categoria toda suba. A categoria toda sobe, porque meio que faz uma propaganda, né? Dá aquela publicidade, só que para o grupo todo de biólogos. Que bacana, muito bom. Eu acredito que nós possamos ir para as nossas considerações finais aqui dessa mesa, né? Então, eu não sei se a Lia quer começar, se o Edson, fiquem à vontade aí para abordar aí as considerações finais. Eu posso começar. Bom, o que eu gostaria de deixar aí para quem nos assiste, especialmente para os biólogos que querem empreender, e mesmo para os biólogos que não estão querendo empreender, mas querem atuar na área das ciências biológicas, é que algumas coisas que são importantes em relação ao conselho, em relação à profissão. Conheçam as resoluções do conselho. É chato, às vezes? Né? Porque ler norma, às vezes, é chato. Mas essas normas são extremamente importantes para a atuação de vocês. Muitas delas trazem as áreas de atuação. A gente tem algumas normas específicas para algumas áreas de atuação, já trazendo alguns trabalhos que o biólogo pode fazer, que está habilitado para fazer. Algumas áreas exigem um pouco mais, né? São áreas um pouco mais sensíveis. A resolução vai trazer o que precisa, o que não precisa para atuar naquela área. Pode dar ideia, porque muitas vezes o profissional está fazendo a faculdade e não sabe que ele pode trabalhar numa determinada área que já está regulamentada para ele. Aquilo pode abrir um caminho e trazer algum insight para que ele, né, pense, putz, eu gosto disso, eu não sabia que eu podia trabalhar com isso. E conheçam as ferramentas que o biólogo pode utilizar para trabalhar, como a RT, né, quando formado, a emissão de RT, a importância desse documento na atuação do biólogo. E se ficarem com dúvidas, entrem em contato com o conselho, porque a gente está lá para orientar e para poder ajudar o profissional a trilhar esse caminho da melhor forma possível, né, e atendendo sempre, como eu já frisei várias vezes, as questões éticas de meio ambiente, de saúde e de segurança da população. Tá bom? Boa noite. Muito obrigada. E aí eu passo para o Edson, né? Vamos lá, eu quero agradecer e parabenizar a todos os que estão aí nos assistindo. Tem uma máxima também que eu uso, que o sucesso profissional acontece à noite, né? Hoje é sabadão, de noite, tem um monte de gente fazendo farra aí por fora, tomando cerveja e não quer saber de nada, e vocês estão aí nos escutando, vendo. Não é que, na verdade, eu não gostaria de estar tomando cerveja, eu estou tomando vinho agora aqui, ó. Opa, cadê? Aqui, tem um vinho aqui que eu estou tomando agora para brindar essa noite junto com vocês. Mas o sucesso ocorre à noite. Enquanto todo mundo está dormindo, o empreendedor está lá estudando como é que vai fazer, e sabe, nesses momentos em que as pessoas realmente... É um insight que você tem à noite, você está dormindo, de repente você tem um insight, você sonha com alguma coisa, você acorda no meio da noite, fala, é isso que eu preciso, e daí sair anotando, e a gente tem que sonhar muito, né? Então, sonhe bastante, mas o sonhar só não é suficiente. Você tem que sonhar e planejar o que é que você precisa fazer e de que forma você precisa fazer para você realizar o seu sonho.
como a Roberta falou, pode ser uma casa, pode ser profissional, pode ser qualquer coisa, mas sonhar só não é o suficiente. Você tem que passar as suas noites aí em claro, pensando, montando plano de negócio, sabe, procurando o conselho para saber alguma coisa. Então, eu digo que vocês estão de parabéns. Vocês realmente estão de acordo com a minha fala aí, que o sucesso acontece no sabadão à noite, né? Parabéns a vocês que estão aí e contem com a gente em todos os momentos que vocês precisarem, tá? Sucesso para todos. Muito obrigada. E agradecer aí a participação com a Lia, querida Lia, e com a Roberta aí, que tenho certeza que é o início de uma grande amizade. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Eu é que agradeço aqui a oportunidade o convite para estar com vocês aqui, né, como uma bióloga que não tão bióloga, mas que não deixa de ter esse conhecimento, como a Lia colocou muito bem, que abrange muita coisa e que dá essa noção, né? Tudo que a gente fala na administração é ecossistema, é o habitat, então, assim, tem tudo a ver e eu me sinto feliz com isso. Eu queria também deixar aqui uma palavra, que a definição de alguns dicionários, o verbete, quando você põe empreendedor ou empreendedorismo, dos verbetes diz que é realizar algo difícil. Empreender não está no âmbito do fácil. Então, requer esse esforço, requer esse conhecimento e esse foco e esse objetivo que a gente precisa ter, tanto para uma carreira empreendendo, né, uma carreira acadêmica, uma carreira no funcionalismo público, quanto empreender em negócio próprio. Só que não são as mesmas musculaturas que você vai precisar para uma e para outra. E você vai se reconhecer na vida do Edson, que foi um funcionário público e quis empreender e está muito feliz e fazendo coisas muito certas empreendendo, quanto algum empreendedor que quer talvez um conforto ou uma questão de ir para uma carreira pública ou acadêmica, e todas elas são excelentes opções. O importante é você encontrar o seu propósito de vida e que, com certeza, isso vai te trazer os benefícios. Eu quero agradecer aqui, em nome do Sebrae, a oportunidade de estar com vocês. Quero deixar nossas portas abertas para que vocês possam tirar qualquer dúvida, esclarecimento de uma rede tão vasta, né? A gente está falando aqui de alguns estados, mas nós estamos no Brasil todo. E, por favor, não deixem de avaliar aí o meu atendimento, né? A minha conversa aqui com vocês, e agradecer em nome da nossa equipe, aí o Tiago, que está comigo aqui também. É um prazer enorme de conhecer o Edson, de conhecer a Lia, né? Eu tinha visto ela na oficina, mas de estar compartilhando, a Marcela, que me atendeu sempre super bem. E é isso, então, um bom sábado, e eu adorei a definição aqui do Edson também, né, que o empreendedor acho que trabalha de noite, e vou também observar, e se ele me permite aí a licença de utilizar isso em outras oportunidades. Muito, muito obrigada a todos vocês. Então, eu acho que a gente encerra aqui, né, essa nossa mesa, esse nosso painel, e obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.